Que tal estudar a palavra de Deus na sua originalidade? Veja só, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O verbo criar vem do hebraico bará, que significa criar do zero. E se confirma em Isaías 45:18, que diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. E vale ressaltar aqui que o profeta Isaías, ele associa caos com habitação. Então ele fala assim que Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Mas algo muito curioso ocorre no verso 2. Veja só, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas aqui não falou da criação das águas e Deus pairava sobre as águas. Vamos dar uma olhada no original? Quando esse versículo fala que a terra estava sem forma, esse estava é do termo hebraico hayá, que significa cair, acontecer, se tornar. Assim, após a existência da terra no versículo 1, no versículo 2, a terra se tornou sem forma e vazia. E olha que impactante, o profeta Jeremias, ele fala do versículo 2 de Gênesis 1. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam. Olha o terremoto aí. E todos os outeiros estremeciam, confirmando o que eu falei. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olha aí, aves fugiram. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto. Olha, tinha terra fértil e virou um deserto. E todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor. Olha só, a terra tinha cidades e foram derrubadas diante de Deus, diante do furor da sua ira. Viu a importância de você saber a Bíblia original e da sua verdade? Pois é. E o que aconteceu afinal de contas com a terra que ela foi criada no versículo 1 e ela se tornou sem forma e vazia no versículo 2 e tinham aves e cidade e a terra era fértil? Afinal, o que aconteceu? Quando o verso 1 ele fala que haviam trevas na face do abismo, ele está falando de escuridão, mas em outras passagens está usando esse mesmo termo em hebraico, se referindo à escuridão da morte. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então a escuridão, a morte pairava sobre a terra. Houve uma rebelião celestial, uma guerra nos envolvendo, e isto fez a terra se tornar um caos e vazia, ou seja, ela se tornou deformada, destruída e sem razão de ser, e era só escuridão e Deus pairava sobre as águas. Mas e depois, o que será que aconteceu com a terra? Se você quiser saber parte 2, então comenta que nós vamos fazer parte 2. Deus abençoe.